Bom, Shabbat Shalom. Vamos hoje estudar a Parashá Vayetze, a sétima Parashá do ano. E essa Parashá está aqui em Gênesis, Bereshit, capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo 3, exato. Na verdade, vamos continuar a história de Jacó, que começou na última Parashá, quando a Parashá da semana passada, Toledot, gerações, fala a respeito do nascimento de Esaú e Jacó. E nós falamos semana passada que esse nascimento, ele corresponde a uma herança que todos nós carregamos. Rebeca, ela tinha os dois filhos dentro de si, ou seja, eram gêmeos. Ela tinha Esaú e Jacó, né? Esav em hebraico. Significa que desde o princípio, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou com essa natureza dentro de si. Essa natureza que mistura as coisas, que mistura tudo que vem do bem e do mal, ou seja, que mistura as religiões, que mistura as ideias, os pensamentos deste mundo. E ao mesmo tempo, todo homem quando nasce, ele tem os mandamentos do Eterno dentro de si. E esses mandamentos, eles estão gravados na consciência do homem para que ele venha conhecer a Deus. E Rebeca, ela mostra isso, que dentro dela há duas naturezas, Esav e Jacó. E essas duas naturezas acompanham, ou seja, acompanham você e eu desde o nosso nascimento. Porque Esav é o símbolo daquilo que rejeita o Deus de Israel. E Jacó é aquilo que é gerado dentro do homem que crê para conhecer o Deus de Israel. Então, vamos ler aqui a primeira parte desse capítulo, ou seja, dessa Parashá, que está no versículo 10. E Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo. Em seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e lhe disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Yitzhak. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu o guardarei aonde for e trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que prometi a você.
Então, o que eu quis dizer como introdução é que sempre haverá os dois lados da moeda. Haverá aquela natureza que lutará contra Deus, contra tudo que se diz pertencer a Deus, e haverá, ao mesmo tempo, a natureza que leva a pessoa a confiar e a crer em Deus. E Jacó é esse lado que busca as bênçãos e as coisas de Deus. Ele conseguiu, mesmo sendo imaturo, mesmo enganando, mesmo mentindo, ele recebeu a bênção do Pai, a bênção do primogênito. E isso, ou seja, da maneira que ele fez, trouxe para ele consequências. Consequências que duraram mais de 20 anos. Ele ficou 20 anos com Labão, e após isso, ele ainda teve muitos problemas com os próprios filhos. Porém, mesmo ele sendo imperfeito, Deus, o Eterno, ele fala com ele e confirma que através dele a aliança feita com Abraão se confirmaria. E isso nos traz um entendimento oposto aos que muitos rabinos têm, que os patriarcas, eles dizem, os patriarcas eram homens perfeitos, que não erravam, que guardavam toda a Torá, que guardavam os mandamentos. Mas Deus sempre tratou com um homem imperfeito. Ele não buscava pessoas que não tinham erros. Pelo contrário, ele buscava homens e mulheres, e sempre busca, que têm um coração inclinado para fazer a sua vontade. Um coração que está disposto a ser moldado em suas mãos. Um coração que está disposto a pagar o preço para cumprir a vontade de Deus e, consequentemente, expandir o reino de Deus aqui na Terra. Você pode ver isso em todas as histórias bíblicas, do princípio ao fim. Não há um homem perfeito, a não ser Yeshua, o próprio Messias. Todos os outros erraram de alguma forma, negaram até mesmo como Kefa conhecer Yeshua. Mesmo assim, Deus o usou poderosamente. Então, Deus não está buscando perfeição em mim e em você, mas Ele está buscando que você tenha o desejo de ser perfeito, de buscar essa perfeição. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, eu corro, eu continuo correndo, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo, eu caminho adiante para o alvo. E essa história aqui de Jacó, a história da vida dele, é exatamente um exemplo muito claro do escolhido de Deus. O escolhido não é perfeito, mas quando ele erra, ele está ao mesmo tempo arrependido e ao mesmo tempo ele está disposto a pagar pelo preço, ou seja, pelas consequências que virão. Se você leu a Parashá, você vai ver que Jacó, ele em momento nenhum murmura contra Deus. Ele não murmura pelas injustiças que Labão cometeu contra ele. Pelo contrário, ele passa por aqueles 20 anos ali na presença de Labão, e nesses 20 anos ele é moldado
ele está sendo preparado para se tornar Israel, para ser o homem chamado Israel, e ao mesmo tempo, através dele, as nações serem abençoadas. E essa história que nós acabamos de ler é o momento onde Jacó sai da casa de seu pai e de sua mãe, depois que ele recebe a bênção do pai para ir e receber, ou seja, achar uma esposa da casa de sua mãe. Veja só que ele recebeu a bênção de receber ou achar uma esposa, não duas. A gente vai chegar lá. Mas você vê que Jacó, ele vai em direção a Harã, o mesmo lugar. Ele vai em direção ao mesmo lugar aonde o seu pai provavelmente contou a história, quando ele foi com Abraão ser o sacrifício para o Eterno. Ele chega àquele lugar, que é o versículo 11 que lemos. Ele chegou, nessa tradução, a uma planície e passou a noite ali. Essa palavra, ele chegou, ela pode também ser traduzida como ele adentrou. Ele entrou naquele lugar. Porque esse lugar que é citado aqui é o mesmo lugar onde Salomão ergue e constrói o templo em Jerusalém, onde nós hoje conhecemos como o Kotel, né? Então, ali em cima, nós temos este lugar aqui. É o lugar onde aquela aberração ainda está, né? Que nós conhecemos ali dos muçulmanos. Porém, Jacó, ele adentra, ele entra neste lugar. Isso é o interessante do hebraico. Ele não chegou simplesmente, ele entrou neste lugar, que é um lugar todo especial para o Eterno. Desde o princípio, não só pelo momento onde Abraão quase sacrifica Isaac, mas é o lugar escolhido pelo Eterno para trazer, para que os homens venham conhecer o seu nome. Então esse lugar é um lugar onde o próprio Jacó, ele pega uma pedra, coloca sobre a cabeça e deita-se para dormir. É um lugar onde eu acredito que Jacó escolheu, não somente para dormir, mas também para meditar em sua vida. Nós vimos semana passada, na última paraxá, que Jacó era um homem que vivia em tendas. Era um homem que meditava nas coisas de Deus. Era um homem que aprendia as coisas de Deus. Então ele poderia ter dormido em qualquer outro lugar, mas ele escolheu este lugar, porque ele queria entender a vontade de Deus para a sua vida. E Deus dá a ele um sonho. Mas essa pedra aqui é algo muito interessante. Porque após esse sonho, Jacó, ele unge esta pedra. Ele não somente dorme sobre ela ou estabelece nela uma bênção. Ele unge a pedra. E essa pedra é Zalben. Né? E essa pedra nós podemos meditar nela, que é lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Quando Paulo fala sobre esta pedra. Eu vou lendo aqui já para adiantar.
capítulo 10, exato, 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala do versículo 1. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com nossos pais. Ou seja, ele está lembrando o que aconteceu com os nossos pais. Que pais são esses? Todos os filhos de Israel. Todos os 12 filhos de Israel. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moshe. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito. E beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito que os seguia. E essa rocha era o Messias. Aqui ele fala da história do povo de Israel após sair do Egito. As 12 tribos reunidas passam pelo Mar Vermelho, são imergidos após passarem no nome de Moshe. E ali no deserto eles contemplam aquela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E ao mesmo tempo havia uma rocha que os acompanhava. E Paulo interpreta que essa rocha era o próprio Messias. Agora abra comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala a respeito. Capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, ou seja, ele está falando aqui de nós nos aproximarmos de Yeshua, a pedra viva rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por quem? Por Deus, pelo próprio Deus, e preciosa para Ele. Vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem Kohanim, sacerdotes, separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele por intermédio de Yeshua, o Messias. Então, veja só, a ideia é Jacob ele escolhe aquela pedra, dorme sobre ela. A gente vai falar sobre o sonho, mas antes disso, entenda que essa pedra que ele dormiu é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra sobre a qual Deus edifica. E essa pedra, ela é o próprio Messias. Ela segura todo o edifício. Quando Salomão ergueu o templo, ele consagra aquele lugar para o Eterno. E o Eterno, ele diz que a partir daquele lugar as nações conheceriam o seu nome. A partir daquele lugar, quando a pessoa se direcionar àquele lugar e orar ao Eterno, a oração daquela pessoa será ouvida. Veja que antes daquele templo havia o tabernáculo. O tabernáculo ele foi construído, como o próprio Moshe disse, e como a Brit Hadashah também fala. Aquele tabernáculo foi construído conforme a visão que Moshe teve quando ele estava no monte e viu aquele tabernáculo celestial. O original está no céu. E ele pegou todo o tamanho, toda a estrutura e colocou para ser construído aqui na terra pelos homens. E Pedro ele diz que nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificados em cima desta rocha.
em cima desta pedra que é o Messias. Para que, através dessa edificação, as pessoas venham conhecer quem é o Eterno de fato. E, ao mesmo tempo, conhecerem o seu Filho, que é o fundamento de todas as coisas. Então, isso é muito importante nós sabermos e entendermos, para que nós venhamos entender esse sonho que ele recebe. Veja que, após ele deitar-se e dormir com a cabeça sob essa pedra, ele sonhou. E diante dele havia uma escada apoiada no solo. Primeira coisa, a escada. Essa escada não tinha o fundamento dessa escada não era a terra. Ela estava apoiada sob o solo. Sob o solo. Ela é uma escada que desceu dos céus, foi edificada dos céus, e essa escada estava sob o solo. Isso é importante nós guardarmos. E se você procurar escada, ou seja, você procurar na Bíblia essa mesma palavra escada aqui, você não vai achar em outro lugar. Só há uma escada que nos leva ao Eterno. E seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dele. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto de quem? Perto de Jacó. Vamos lá. Ele viu essa escada e os anjos subiam e desciam. Há várias interpretações do que significa esses anjos, ou seja, porque ele primeiro sobe e depois desce, pelo menos é o que diz aqui. Uma delas é uma questão que eu gosto, que é mais íntimo conosco, é algo que toca mais o nosso interior. Que esses anjos, eles podem simbolizar o justo de Deus. O justo de Deus é aquele que se eleva ao Eterno, que sobe até o Eterno, ou seja, ele aprende diretamente com o Eterno, recebe o que o Eterno dá para ele, e depois ele desce para dar àqueles que vivem na terra. Então isso é uma das interpretações rabínicas. Outra é que esses anjos que sobem e descem é exatamente a nossa caminhada com o Eterno. Nós temos que primeiramente aprender a subir, ou seja, a ter contato com o Eterno, para poder oferecer algo aqui na terra. Gostaria que você abrisse comigo em João capítulo 1. João capítulo 1. Quando Yeshua fala sobre essa escada e também sobre esses anjos subindo e descendo. Veja só. Versículo 51. Então ele lhe disse: sim, é verdade. Ou seja, Yeshua está falando. Eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Então essa escada, né? Aqui, 1:51. Então, esses anjos que sobem e descem sob o Filho do Homem, sobre Yeshua, as pessoas, ou seja, os discípulos, veriam.
Veja que Yeshua é claro que eu digo que verão, vocês verão Ihr werdet sehen, o céu aberto. dass der Himmel offen ist. Então, aonde Yeshua andava, Oder o Yeshua céu sagt, estava aberto. der Himmel ist offen. Ele é a pedra Ist der Stein. e essa escada estava sobre ele. E ele levava os homens a encontrar-se com Deus. Vermittelt das der Mensch, Então, da mesma forma, quando Yeshua morreu wenn Yeshua e ressuscitou, und wenn du verstanden ist, lá em Hebreus, cartas aos Hebreus, diz que ele abriu um caminho. hat den Weg aufgemacht. Um caminho para você e eu termos livre acesso diante de Deus. Para podermos für euch Zukunft. fazer a diferença por onde quer que formos. Überall, wo wir angehen. E isso Das nos leva a entender que se Deus nos escolheu, wo se o Eterno nos concedeu o seu Espírito, Gott durch den Geist gegeben e Yeshua disse que Ele e o Pai habitaria dentro daquele que crê, e faria morada dentro dele, edificaria uma casa dentro dele. und mit das Haus bauen. Então, ao mesmo tempo, Gleichzeitig nós podemos crer que wir glauben, onde quer que formos, überall, wo wir angehen, se nós somos de fato filhos de Deus, wir sind Sohn Gottes, então nós traremos o quê? Os céus abertos. wir werden hin E traremos essa escada, esse portal, esse caminho Weg, para que as pessoas se acheguem, subam das Menschen ao Eterno e ao mesmo tempo, quando elas receberem esta salvação e receberem a instrução de Deus, elas possam descer e fazer o mesmo que você faz. ob uns gleich geht, das wir was ihr gemacht haben. Jacob Jakob é o exemplo disso. ist das Beispiel für das. Ele é o exemplo do homem que foi, Beispiel für den Mann. em sua vida, ele cometeu erros, Er hat Fehler gemacht, mas se consertou. aber hat ihn wieder E por onde quer que ele foi, richtig gemacht. ele trouxe a bênção de Deus. Er hat die Sage von Gott, A história ali com Labão, Geschichte mit você vê claramente que Labão ele prospera por causa de der Laban Jacob. mit Frucht. Ele testemunha mais tarde que Wird Deus, o Deus de Jacob, abençoa ele. Jakob hat ihm gesagt, E ele recebe essa bênção através de Jacob. und die Sage durch Jakob. E é isso que você tem que entender. Das ist ihm nicht verstanden. Que a bênção de Deus vem através de você. Das Sage von Gott kommt durch euch. Ela pode vir através de você. Kann kommen durch euch. Essa água viva Das Lebendige que está dentro de nós, ela pode abençoar as pessoas. könnte uns die Sage geben. E ela só abençoa quando ela é derramada sobre as pessoas. Sage, Quando você laufen. abre Wenn ihr aufmacht, o entendimento e vê, de fato, através do Messias Yeshua, que essa escada die Stärke está sobre você. ist auf uns hin. E o céu está aberto sobre você. Und der Himmel ist offen. Não há outro caminho. Es hat kein anderer. Yeshua foi claro quando ele disse Yeshua ist klar. que só Ele é o caminho. Nur er ist der Weg. Não há outro. Não há outra maneira de se achegar a Deus. Eine andere Art zu Gott. Porém, nós temos que ver o lado oposto também. Wir haben auch gesehen, die andere Seite. Vocês lembram da Torre de Babel? Wenn durch daran denkt, der Tore zum Babel. De Nimrod, Nimrod. um caçador Ein Jäger. que se tornou rei, que se tornou forte, poderoso. König, mächtiger König. E ele teve o plano Er hat den de construir uma torre para se achegar a Deus. Zum Turm bauen. E assim como Betel é Betel, traduzida para nós como casa de Deus, übersetzt für uns Haus Gottes. essa palavra Bavel, Das Wort Babel. que vem de Babel ou Babilônia, Kommt von Babel, Babylon. tem o mesmo sentido, Ist die gleiche Idee. casa de Deus. Haus Gottes. Então lembre-se Denkt daran. que os homens, eles vão fazer de tudo para se achegar a Deus. Alles macht mit der zu Gott. Eles vão vender a sua alma para se achegar a Deus. Sie Seele verkauft mit der Eles vão
buscar meios próprios e se achegar a Deus. Porém, nós aprendemos na Torá e através da vida de Yeshua que existe só uma maneira de adorar a Deus. E Deus nos deu essa maneira descrita na sua palavra. O homem não pode adorar a Deus da sua maneira. Ele não vai se achegar a Deus com as suas próprias forças. Ele pode até tentar construir uma torre para chegar no céu. Mas Deus nunca permitirá que ele chegue lá. Com a sua própria força, nunca. Somente através da rocha. Somente através daqueles que são edificados sobre a rocha. Eu e você somos o testemunho de Deus na terra. Mas ao mesmo tempo, nós somos alertados que o inimigo das nossas almas, ele fará de tudo para que a pessoa, o homem e a mulher venham buscar o Eterno com a sua própria força. Todas as religiões, seja ela budista, islâmica, cristianismo, judaísmo, qualquer religião, ela tem meios para que o homem busque com a sua própria força o Eterno. O judaísmo, por exemplo, ele tem a tendência de basear a sua fé nas obras somente. Então, quanto mais mandamentos ele pratica, mais ele vai estar agradando a Deus. Porém, isso é sem Yeshua. Porque a salvação, ela vem unicamente através do Messias de Israel. E através da salvação, sim, nós como filhos vamos querer agradar o nosso Pai e faremos de tudo para guardar os mandamentos de Deus e dessa forma demonstrar o nosso amor. Como Yeshua mesmo disse, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Porém, é através de Yeshua, somente através dele, que nós alcançamos essa possibilidade de se achegar a Deus e agradar a Deus de fato e de verdade, com espírito e de verdade e com verdade. Não de outra forma. Mas o homem, no cristianismo, por exemplo, também, tem a tendência de achar um meio de agradar a Deus da sua forma. Nós estamos num período agora de final de ano, no ano gregoriano. Uma das festas mais comuns hoje, né, que nós conhecemos já de infância, que infelizmente tivemos que passar por elas, é o Natal. Quando nós somos a luz do mundo de fato, as trevas vão se incomodar conosco. Basta você dizer que não vai mais celebrar o Natal pelo fato de você crer na Torá e em Yeshua, porque você entende que o Natal não tem base nas Escrituras, que esse dia é um dia escolhido pelo antigo cristianismo e que o cristianismo atual adotou por causa da tradição. Quando você fala isso, as pessoas vão ficar malucas, vão pensar, vão xingar você de maluco, vão falar que você é um religioso, vão falar que você virou judeu, vão falar várias coisas. Agora, se alguém fala, não vou poder participar do Natal porque eu vou viajar, todo mundo entende. Todo mundo diz, tá, nós compreendemos. Infelizmente você não vai estar aqui, mas fazer o quê? Tudo bem, mas se você fala que é por causa da Torá, se você fala que é por causa de Yeshua,
sagte Jeschua, porque você obedece os seus mandamentos e você não é mais um idólatra. Mesmo explicando da melhor forma possível, mesmo você pegando os fatos históricos que falam a respeito dessa festa, as pessoas vão surtar, vão bater contra. Veja que quando o Eterno falou aqui que nós lemos com Jacó, ele falou que ele estará com ele. Ou seja, ele diz, pois não deixarei até cumprir tudo o que prometi. Ele vai ficar, ele disse, eu vou ficar com você, Jacó, até eu cumprir tudo. E Jacob creu nisso. Independente dos momentos difíceis, ele cria que o Eterno estava com ele. Isso é o mesmo que Yeshua fala antes de partir. Fala para os discípulos, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E ele vai estar com vocês por todo sempre, com vocês. Ele vai ensinar vocês. E eu estarei com vocês, assim como eu prometi. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não estarão sós. E veja que Jacó, nessa paraxá, ele passa por momentos muito difíceis. Não só com Labão, mas com a sua própria família, pois ele acaba tendo 2 esposas por causa do engano de Labão. Porém, ele passa por tudo isso e não murmura contra o Eterno. Veja que Jacó, ele sempre buscou ser bênção para os outros. E quando ele diz, também precisamos lembrar aqui dessa passagem, quando ele diz que vai fazer um voto para o Eterno, aqui diz nessa tradução, se Deus for comigo, e me guardar, e me der comida e bebida, blá, 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 aí eu vou devolver tudo, ou seja, eu vou devolver o dízimo. Porém, você vê, se você vê no hebraico, ou seja, em uma tradução mais perto do hebraico, você vai ver que ele não fala se. Pode ser traduzido de outra forma também. Ele afirma, Deus vai comigo, ou seja, Deus for comigo e me guardar na estrada, Ele vai me dar pão, Ele vai me dar roupa, para que eu volte para a casa de meu Pai em paz, que Ele cumprirá. E aí ele diz aqui, no versículo 22, e esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, eu devolverei, e com fidelidade, um dízimo. Então ele afirma na realidade que ele vai fazer independente, porque você tem que entender o contexto todo. Deus fala para ele que vai estar com ele. Como é que ele vai depois dizer se Deus for comigo? Há uma ideia em cima desses versículos aqui, ou desse texto, que a respeito do dízimo, a respeito de dar o dízimo para o Eterno. Uma ideia errada, que não é pelo fato de você receber uma bênção de Deus, que você vai receber o dízimo, que você vai dar o dízimo, perdão. Não, nós damos e abençoamos as pessoas, independente se Deus me abençoou mais ou menos. Deus está sempre me abençoando. E tudo que eu recebo, tudo que eu tenho, é para abençoar. E Jacó, ele se tornou um homem muito rico, depois que ele passa por Labão. Um homem muito poderoso,
Allmächtige. ele mesmo conseguiu, Er hat es geschafft, debaixo da bênção de Deus, adquirir uma grande riqueza. hat können schafft, sehr große Richtung. E tudo o que ele tinha, Alles, was er hat, ele reconhecia que era, hat er erkannt, que veio da parte de das kommt Deus. von Gott. E isso faz toda a diferença Das ist der ganze Unterschied. para que seja você rico, seja você classe média ou pobre, Mittelklasse, tudo que nós alles, temos was wir haben, vem do Eterno, kommt von Gott. porque ele cumprirá tudo o que ele prometeu. Wird alles machen, was er versprochen. Tudo o que ele disse que faria, ele fará. Sagt, wird er machen. Ele cumprirá o seu propósito na minha vida e na sua vida. Quando nós nos colocamos, como Jacó mesmo disse, So sind Jakob, como parte desta casa de Teil Deus. von dem Haus Gottes. Porque Beit-El, Bet-El, esse lugar, der Ort, recebe a unção feita por Jacó. Jacó unge aquela pedra. Jakob, Vocês lembram muito bem quando Yeshua, na sinagoga, lê Yeshua, wo er os profetas? Ele cita aquele capítulo de Isaías, Kapitel von Isaías, que o Eterno ungiu der Gott hat mich gesalbt, para quebrar as ataduras, para curar os enfermos, para ser bênção, zum sagen sie, para não só para o povo de Israel, mas consequentemente para todas as nações. für alle Land. E nós, se é que você e eu somos de fato filhos de Deus, se você está guardando o seu coração nas mãos do Eterno e você recebeu o Espírito do Eterno dentro de você, você automaticamente foi ungido pelo Eterno para trazer essas mesmas obras que Yeshua trouxe. Veja os discípulos. Os discípulos, após a morte de Yeshua, eles começaram a propagar a palavra de Deus, não só em Jerusalém, não só em toda a Judéia, não só em Samaria, mas até os confins da terra. E é por isso que nós temos a palavra de Deus hoje. É por isso que nós temos a Bíblia em nossas mãos, porque eles cumpriram com o seu chamado. E nós temos a mesma obrigação de seguir os passos de Yeshua, de seguir os passos dos apóstolos, de seguir os passos dos patriarcas. Veja que algo muito interessante a ser citado também está aqui no capítulo 29, que fala, versículo 1, continuando a jornada, Jacó chegou à terra do povo do leste. Quando olhou, viu um poço em um campo, e havia 3 rebanhos de ovelhas deitados ali, perto dele, pois eles davam água às ovelhas daquele poço. A pedra, veja só, de novo uma pedra, sobre a boca do poço era grande, e só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles rolavam a pedra da abertura do poço e davam água às ovelhas. Então, colocavam a pedra de volta ao lugar sobre a abertura do poço. No versículo 10, quando Jacó viu Rachel, a filha de Labã, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labã, irmão de sua mãe, Jacó subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço, e deu água ao rebanho de Labã, irmão de sua mãe. Então a gente tem que entender que essa pedra não é a mesma pedra que nós citamos antes. Essa pedra aqui, ela está tampando o poço. Essa pedra precisa ser retirada de sobre o poço para que as ovelhas recebam água. Só que eles esperavam até que todos os rebanhos chegassem, para que todos juntos abrissem, tirassem aquela pedra e ao mesmo tempo todos recebessem a água. Era um trabalho conjunto.
Porém, quando Jacob vê a Raquel, ele sobe e rola, tira a pedra para fora da abertura do poço e dá água ao rebanho de ovelhas de Labã. Veja só, nós hoje, nós vivemos em uma sociedade totalmente gregoriana, mundana, que buscam seus próprios interesses, que querem regular a provisão, que regulam, no caso, a provisão, que regulam quanto você vai receber. Não há uma igualdade completa, não há um respeito mútuo para que todos recebam do melhor desta terra. Porque há tantas pessoas no mundo passando fome, passando sede, necessidades, não tem roupa, passam por problemas de enfermidades. E você vê que quando um rico ou alguém importante, ele está enfermo, por exemplo, ele tem toda a assistência para receber. Basta ele mostrar o seu título, o seu dinheiro, a sua importância. E as pessoas de menos importância, elas ficam ao alheio da sorte. Ou aquela que crê no Eterno, que crê em Yeshua, ela tem a ajuda do Eterno. Porém, há injustiça muito grande no mundo. Muita gente se incomoda com isso, mas faz pouco. Muita gente busca ajudar o próximo, mas muitas vezes com a intenção de se gloriar, de buscar os seus próprios interesses, de se mostrar diante das pessoas. Yeshua, ele diz que quando você der uma esmola, uma tzedakah, uma ajuda a alguém, que a sua mão esquerda não saiba que a mão direita está fazendo. Você não tem como viver, ou seja, fazer as coisas para que o mundo veja, para que as pessoas vejam, porque o Eterno, ele vê todas as coisas. Veja só, essa pedra, ela é uma pedra que está na maioria dos corações hoje em dia. É uma pedra que precisa ser retirada para que essa água venha suprir a necessidade alheia. E veja que só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles rolavam a pedra. Gostaria que você abrisse comigo lá em João capítulo 11, só para relembrar uma história que todos nós conhecemos. Para haver a bênção de Deus, essa pedra precisa ser retirada. Para haver vida, porque a água é um símbolo de vida para o próximo, para nós, todos nós precisamos beber água, nós precisamos abrir a fonte. Aqui fala sobre Lázaro, você conhece a história. Porém, Yeshua fala no versículo 38. Yeshua, outra vez muito comovido, aproximou-se do sepulcro. Era uma caverna e uma pedra jazia à entrada. Disse Yeshua: tirem a pedra. Marta, irmão do morto, disse: Senhor, o corpo cheira mal, pois já são 4 dias desde a sua morte. Yeshua lhe disse: eu não lhe falei que, se você mantivesse a confiança, veria a glória de Deus? Então eles removeram a pedra. E Yeshua olhou para o alto e disse: Pai, agradeço-te por me ouvir, porque me ouves. Eu mesmo sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles possam crer que tu me enviaste.
Tendo dito isto, Yeshua gritou: Eliazar, ou seja, Lázaro em português, saia! Um homem que estava morto saiu. Suas mãos e seus pés estavam envoltos em faixas de linho e o rosto estava coberto com um pano. Enfim, essa história é muito conhecida. Só depois que a pedra foi removida, foi que Yeshua declarou, ou seja, chamou Lázaro, Eliazar. Só depois que a pedra saiu, ou seja, através de Jacob, que o rebanho recebeu água. E não foi todos os rebanhos. Foi o rebanho de Lavã, da sua casa, ou seja, da sua parentela. A injustiça, a maior injustiça social que existe é quando nós fazemos algo qualquer, ou seja, para que os homens vejam. Mas Yeshua aqui, ele ora em voz alta e diz que ele agradece o Pai por ele sempre ser ouvido, mas ele não fala por causa de si mesmo, ele fala por causa da multidão. Isso pode até contradizer ao que ele mesmo já tinha ensinado. Porém, ele fala isso, como ele mesmo cita depois, para que a glória de Deus se manifeste. Para que o testemunho de Deus seja dado. Após Lázaro sair, viver novamente, ser um homem por completo novamente, ele testemunha a respeito da ressurreição. Ele testemunha a respeito da vida. Ele testemunha a respeito de Yeshua. Lá em João capítulo 20, no versículo 1, nós vemos a própria ressurreição de Yeshua. No primeiro dia da semana, ou seja, para nós seria o domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Miriam de Magdalá foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então, voltou correndo ao encontro de Shimeon Kefa e do outro Talmid, discípulo, aquele a quem Yeshua amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O que teve que acontecer para que Yeshua saísse do sepulcro? Ele não saiu como ele, por exemplo, mais tarde aparece para os discípulos do nada assim, como entre aspas, como um fantasma. Ele não passou pela parede. Ele poderia ter passado pela parede. Ele não precisava de porta para passar. Ele não precisava de uma abertura para passar. Mesmo assim, a pedra teve que ser removida para haver o poder da ressurreição fluindo através de você, para ter o poder de Yeshua fluindo através de você, a pedra tem que ser retirada. O profeta Jeremias, ele fala que o Eterno promete que ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne, um coração vivo de fato, um coração cheio do poder de Yeshua da ressurreição. Não é por acaso esses textos. Não é por... Yeshua poderia ter dito para a pedra, vai para a direita. Não foi isso que ele ensinou para os discípulos? Porque ele disse para os discípulos: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai poder falar para aquele monte: saia daí e caia no mar, no lago, onde quer que você queira.
Oder im See. Mas não, ele não falou, ele disse para os homens retirarem a pedra. Gesagt, der Stein weggeräumt. Algum anjo Anderen tirou, ou seja, rolou aquela pedra do sepulcro. Veja que há uma conexão, se você notar, com aquele sonho der Traum de Jacó. von Jakob. Somente através do poder de Deus, Durch Kraft Gottes. que usa o homem para abençoar Dann Nutzer für a sua vida, sein Leben, a sua família seine Familie, e qualquer pessoa desta terra. andere Mannschaft. Somente através Durch da confiança, für Glaube an Gott, da fé, da fidelidade Größe ao Deus de Israel, Gott für Israel. que esse poder Der Macht poderá se expandir através de sua vida. durch euer Leben. É somente Nur através da pedra viva, durch das lebendige Stein. da rocha, Fels que dá água para gibt Wasser, todo aquele que crê. alle die glauben, Somente através desta rocha nur durch den Stein. que nós vamos ter uma vida eterna, Der ewige plena. Foi o que Yeshua nos prometeu, uma vida e uma vida em abundância. für Gott. E é através desta confiança em Yeshua In Yeshua, e no Deus de Israel, Gott für Israel, no Deus de Betel, Gott que für nós Bethel, vamos wir werden- ser de fato uma congregação forte, wir werden der Gemeinde nós vamos testemunhar a respeito das maravilhas de Deus, was Gott für e as nossas palavras não serão palavras jogadas ao vento, sind auch Wörter auf der Luft. pois nós não construímos com as nossas forças a nossa vida. Wir nicht etwas bauen, Nós construímos sobre a rocha. wir bauen Nós não estamos em Babel, wir sind nicht in Babel, nós não estamos na Babilônia, wir sind nicht in Babylon, nós estamos em Betel, wir sind in Bethel, na casa de Deus. Haus Gottes. Nós fazemos parte desta casa, Wir sind Teil von dem Haus. que manifesta essa glória Zeigt auf, que vai ser vista em todo mundo. dass jeder sieht. E o Eterno mesmo diz lá em Apocalipse, Gott sagt in der Offenbarung, em vários capítulos: verschiedene Kapitel, saia dela, povo meu, könnt weg von dem, saia de Babel, könnt weg von Babel, saia da Babilônia, könnt weg von Babylon. pois ela caiu. Das ist aber O fim dela será a ruína. ist Ruine. Você não pode ficar Ich kann nicht do lado de Esaú. auf die Seite von Esau, Você não pode ficar do lado de Caim. auf die Seite von Kain, Você não pode ficar do lado de Nimrod. auf die Seite von Nimrod. Se você crer de fato na Bíblia, Ich glaube, was in der Bibel você deve se tornar e ser o filho de Abraão, so o filho de Isaac, o filho de Jacó. und so von Jakob. Você faz parte desta nação Wir sind Teil von dem que hoje nós conhecemos e está descrita aqui nessas páginas, o povo de Israel. Volk Israel. Através de Yeshua, Volk der Yeshua. o nosso Messias, o Messias de Israel, o Rei de Israel, König von Israel. aquele que quando viveu nesta terra, viveu em Israel. Gehabt hat in Israel. Quando ele morreu, morreu em Israel. Quando ressuscitou, ressuscitou em Israel. Quando ele subiu aos céus, Israel und subiu a partir da terra de Israel. ich von Israel. Não foi em outro lugar. Nicht in einem anderen Ort. E o nosso foco Und da ist es nur gesehen. é testemunhar que nós somos parte deste povo. Ein Teil von dem Volk. E um dia, Einmal, na vinda de Yeshua, wenn Yeshua nós vamos viver na terra de Israel. Leben, Land Israel. Mas na terra de Israel plena e completa. Israel komplett. E esse povo, Das Volk, esse rebanho que pertence à casa de Israel, wo gehört zu Haus. esse povo Das Volk bebe dessa fonte. trinkt von dem Wasser. Não bebe de outra fonte. Trinkt nicht von Ela anderem Wasser. bebe da fonte que o próprio Jacob, Und von dem Wasser, Jakob, quando tirou a pedra, wo Gott das deu desta água gibt das Wasser, para parte da sua família. ein Teil von der Familie. Amém? Amen.
Então, se nós somos essas ovelhas, Wir sind die Schafe. as ovelhas perdidas de Israel, Verlorene Schafe für Israel. essas ovelhas que estão por toda parte deste mundo, Wir sind überall auf der Erde. vamos nos alegrar que Deus está cumprindo Gott e cumpriu em nós macht in uns hinein. o que Ele prometeu de juntar o seu povo, Es ist Volk wird zusammenrufen. de trazer o seu rebanho. Sein Herz zusammen. E o bom pastor, Ein guter o nosso bom pastor, Unser guter Pastor. é o nosso Messias Yeshua. Unser Messias Yeshua. Amém? Baruch Hashem, vamos orar então. Pai querido, no nome de Yeshua, Pai, que todas as palavras que foi dita aqui hoje para a nossa edificação, para o nosso crescimento, que elas possam dar fruto, que elas possam germinar, que elas possam crescer, que elas possam dar muitos frutos e assim, consequentemente, abençoar muitas vidas, Pai. Nós todos somos falhos. O Senhor nunca escolheu um homem perfeito. Mas o Senhor escolhe homens capazes, com coração de carne, com coração que tem o desejo de te amar, de te obedecer, de te buscar, de ver a sua face. Porque só aquele que se santifica, esse verá a sua face. Oh Pai, nós queremos cada vez mais nos santificar, nos separar para Ti, fazer parte desse rebanho que o Senhor está juntando hoje. Te peço, por favor, em nome de Yeshua HaMashiach, nos ajude, nos socorra, nos erga. Por favor, Senhor, reaviva a Tua obra. Assim como o Senhor prometeu para Jacob, do leste ao oeste, do norte ao sul desta nação onde habitamos. Esteja reunindo o seu povo, esteja fortificando o seu povo, esteja glorificando o teu nome através do teu povo, para que nós, como filhos teus, venhamos testemunhar não só a tua Torá, mas a Torá viva, que é o nosso Messias Yeshua. Te bendigo, Senhor, toda a glória e honra a Ti, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino, pois tudo a Ti pertence e nós reconhecemos que nós somos dependentes de Ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Yeshua, pelo Teu ar, pelo Teu Espírito. Amém.